Olá, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas coisas que vocês precisam saber antes de contratar um advogado. São dúvidas bem frequentes, as que a gente mais escuta quando vai atender um cliente, então acho que esse vídeo vai ser bem interessante. Bom, a primeira delas é que os advogados eles têm áreas de atuação, né? Então é sempre importante você procurar um advogado que trabalhe naquela área que tem relação com o seu problema. Por exemplo, eu tô com um problema criminal, eu vou procurar um advogado que tenha atuação na área criminal, que seja especialista, ou então previdenciário, trabalhista, direito de família, tudo mais. Então esse é o ponto 1. Ponto 2. Existe uma tabela da OAB que parametriza os honorários advocatícios. O que isso significa? O advogado ele não inventa os honorários da cabeça dele. Existe sim uma tabela que dita parâmetros de honorários para que sejam cobrados pelos advogados. Essa tabela ela é pública, qualquer pessoa pode consultar e ela está disponível na internet. Existem dois tipos de honorários, os contratuais e os sucumbenciais. Isso é muito importante porque muitos clientes não entendem essa situação. Os contratuais é quanto você paga quando você contrata o advogado. E o sucumbencial, quem perde a ação paga os honorários da parte que ganhou. Então são coisas diferentes. Para ingressar com uma ação, é necessário pagar as custas processuais. E o que isso significa? Você não paga para o advogado de novo. Custas processuais você paga para o Poder Judiciário, que é o quê? É o custo para você poder ingressar com essa ação. Eventualmente, algumas outras custas processuais de deslocamento de oficial de justiça ou outros custos inerentes ao processo. Mas esse dinheiro não vai para o advogado, ele vai para o Poder Judiciário. O advogado ele não tem como prometer o êxito da ação para o cliente, e isso é muito verdade, porque por mais que seja um caso que tenha entendimento jurisprudencial nesse sentido, que a lei aponta nesse sentido, o advogado nunca pode prometer o êxito da ação para o seu cliente, tá ok? Toda ação desdobra de uma maneira diferente, então a gente nunca promete para o cliente que ele vai ganhar o processo, porque isso também é antiético. Outra pergunta que a gente recebe muito: quanto tempo vai demorar o meu processo? O advogado não tem como prever. Os processos, eles dependem muito da sua dinâmica, né? Depois que a gente ajuiza a ação, alguns atos dependem lá do Poder Judiciário, outros atos dependem também de localizar outra parte. Então, é impossível o advogado precisar quanto tempo vai demorar um processo. Eventualmente, dependendo do tipo de ação ou qual vara vai cair esse processo, a gente consegue dizer, olha, esse aqui tá demorando um pouquinho mais, esse aqui vai mais rápido, mas não tem como a gente precisar para o cliente o tempo de duração do processo. É um direito do cliente receber o número do processo e todas as informações pertinentes a ele. Cada processo tem um número, e esse número ele possibilita que o cliente consulte o processo dele na internet. Então é um direito do cliente receber o número do processo, cópia da sentença ou eventuais atos do processo que ele tem interesse de verificar, de estar lendo ou acompanhando, tá ok? O advogado tem o dever de passar essas informações para o cliente. O advogado tem o dever de prestar contas do processo também. Sempre que acaba um processo, o cliente pode solicitar e o advogado deve fornecer toda a prestação de contas de quanto efetivamente ele ganhou, quem ficou com tal parte, o que foi honorários, o que não foi, o que foi condenação disso, daquilo, daquele outro. Então o cliente pode e deve solicitar ao advogado uma prestação de contas do processo, tá ok? É de suma importância que o advogado faça um contrato de honorários advocatícios com o seu cliente. Por quê? Trata-se de uma segurança para as duas partes. Uma segurança para o cliente de que o advogado vai prestar o serviço que ele prometeu e uma segurança para o advogado de que ele vai receber o dinheiro também que o cliente se comprometeu a pagar. Então, o contrato de honorários advocatícios ele é de suma importância. Nunca contrate um advogado sem firmar um contrato de honorários advocatícios, porque isso é muito arriscado. E por último, é dever do advogado informar ao cliente todos os riscos inerentes ao ajuizamento da ação. Toda ação judicial ela tem um risco, então é dever do advogado, é uma obrigação do advogado deixar o cliente dele ciente de todos os prós e contras de entrar com esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente eu sintetizei as perguntas que eu mais recebo e eu tento sempre explicar tudo isso aos clientes porque é muito importante que todo mundo tenha ciência, né, dessas situações. Então, muito obrigada!